Prosperidade bíblica. Bem forte, prosperidade bíblica. Primeiro para Deus. Provérbios 3, 9 e 10. Só vou ler, tá bom? Não vou falar tudo de novo não. Provérbios 3, 9 e 10. Colocaram para mim aí, Gabriel? Glória a Deus. Tá lá. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Diga, quando eu dou primeiro para Deus, não falta. Amém? Gênesis 4, por favor, versículo 3. Isso, gente, só os crentes, por favor. Dá uma olhadinha para o irmão que está perto de você e fala assim: você não é crente não, irmão. Você não está dando glória a Deus, né? Amém. Gênesis 4, 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vamos contar, né? Se a gente for vai demorar muito. Vamos só relembrar aqui, né? Caim mexia com a terra, ele era lavrador. Então ele não podia oferecer gado, ele não podia oferecer peixe, ele não poderia oferecer cordeiro, ele tinha que oferecer aquilo que ele cultivava, né? Que era o fruto da terra. E a palavra diz que ele pegou do fruto da terra e ofereceu para o Senhor. Mas Abel, vamos, segue a leitura por favor agora. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, de primícias do seu rebanho. Abel já mexia com criação, com animal, com rebanho. E ele não pegou um cordeiro, ele não pegou alguma coisa do seu rebanho. Ele pegou as primícias do seu rebanho. O problema não é que um ofereceu fruto e outro ofereceu um animal que derramou sangue. Não, o problema, a diferença não foi essa. A diferença foi a motivação do coração deles, né? O Caim pegou lá o fruto da terra, do que ele tinha, ele mexia com isso, ele pegou, vou levar esse fruto, e colocou no altar para o Senhor. O Abel não. O Abel, ele falou assim: eu vou pegar o melhor. Amém? Ele falou: quais são os primeiros, os melhores aqui? Aí ele escolheu o melhor e foi lá e colocou no altar. E a palavra vai dizer, se a gente continuar lendo aí, que agradou-se o Senhor da oferta de Abel. Caim ficou todo enciumado. E qual foi a resposta de Deus para Caim? Olha, se você fazer correto, se você proceder bem, é claro que você vai ser aceito, né? Não fica enciumado, não fica triste, não fica emburrado, porque o teu irmão, ele pegou das primícias, ele fez o correto, você pegou o fruto e entregou. Se você agir bem, também será aceito. Deus está deixando claro que Deus se agrada das primícias, conforme nós lemos em Provérbios 3, 9 e 10. Diga, Deus se agrada das primícias. Levítico 27, 30 e 32, a gente viu que todos os dízimos são do Senhor. Diga, os dízimos pertencem a Deus. Quando alguém disser assim para você: eu vou dar o dízimo, você corrige ele, você vai devolver, porque os dízimos pertencem ao Senhor. Ah, mas aí alguém fala assim: eu não dei o dízimo. Aí você pode falar assim: como é que você tem coragem de usar aquilo que não é seu, né? Porque dízimo não se dá, dízimo se devolve. Amém? Porque a Bíblia diz que todos os dízimos pertencem ao Senhor. Abraão dizimou. Seu filho Jacó, no momento de desespero, precisando se levantar, ele sabia o caminho, dízimo. Certamente ele aprendeu com o pai dele, o Isaac, ou com o próprio avô Abraão. Mas ele sabia o caminho, ser dizimista. E ele fez esse voto com o Senhor. Na lei, Moisés trouxe a lei, e o povo de Deus, eles dizimavam, eles, né, levavam seus dízimos e suas ofertas até o templo. E lá em Mateus 23, 23, a gente vê Jesus ratificando isso, né? Jesus, né, algumas pessoas falam: mas o dízimo está no Novo Testamento. Sim, Jesus ratifica o dízimo e está tudo registrado na palavra de Deus. Diga assim: quando eu entrego primícias e devolvo o dízimo. Mais forte, gente. Quando eu entrego primícia. Vem me ajudar aqui, professor Ricardo. Faz tempo que eu não te vejo aqui, meu filho. Estava viajando, né? Vem cá. Trabalhando sexta passada e viajando domingo. Aqui em cima, vem cá. Glória a Deus. Diga assim: quando eu entrego primícias e o dízimo para o Senhor, acontece uma coisa. Deixa eu pegar um aqui. O que é isso aqui? Parece uma frasconete, né? Mas não é. Você vai ser criativo agora. Isso aqui é uma semente. Tá bom? Eu ia comprar semente de girassol, não consegui achar. Mas você vai ser criativo. Diga para o seu irmão: você está vendo uma semente ali. Se ele não consegue ver uma semente, você repreende no nome de Jesus. Fala assim: tenha fé, irmão. É uma semente. Amém? Vamos dizer de novo: quando eu separo as primícias e devolvo os dízimos, uma coisa acontece: Deus me dá
O que? Diga, Deus me dá sementes. Obrigado, professor Ricardo. Aí Deus nos dá sementes. Eu estou achando bonito no professor Ricardo a alegria, aquele primeiro ciclo que a gente fez de célula. Ele não estava aqui, ele estava morando lá no litoral, né? Eu tenho visto uma alegria dele com o trabalho, irmãos. Esse é o segredo, tá bom? Quando você faz com alegria, a coisa não tem como dar errado, né? Glória a Deus. Então Deus nos dá semente. Diga assim: Deus nos dá sementes. 2 Coríntios 9, versículo 10 e 11, por favor. Glória. Cadê o Vandinho? Vem me ajudar, Vandinho. 2 Coríntios 9, 10, 3, 9 e 10. Vai. Corre, Vandinho. Glória a Deus. Porque, não, está errado. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Isso. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da sua justiça. Vamos ler o 11 também? Enriquecendo-vos em tudo, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. A palavra, deixa aberta as sementes, elas são minhas, tá? Você só vai segurar para mim. Isso, segura aberta. A palavra fala que Deus dá semente àquele que... Vocês estão aí, gente? Diga assim: Deus dá semente àquele que semeia. Diga: se eu semear, Deus vai me dar semente. Aí o que você faz com as sementes que Deus te dá? Por isso eu chamei as irmãs aqui para a gente ilustrar. O que você faz com as sementes que você dá? Que Deus te dá? Obrigado, neném. Pode sentar lá. O que você faz com as sementes que Deus te dá? A voz está um pouco ruim, mas a gente vai. O que você faz com as sementes que Deus te dá? Eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou viajar, eu vou para Paris, eu vou para Jerusalém, eu vou para a praia. O que você faz com as sementes que você dá? Tudo bem, as sementes são suas, Deus te deu, porque você semeou, e Deus dá semente àquele que... Deus dá semente àquele que... Deus dá semente àquele que... O que não pode acontecer, e é uma coisa que tem acontecido, é eu comer toda a semente. Diga para você mesmo: César, diga mais forte: César, você não pode comer toda a semente. Porque se eu pegar essa semente e comer toda, comi toda a semente, pronto, comi toda a semente. E agora? Como é que eu vou multiplicar o negócio, professor Ricardo, se eu comi toda a semente? Diga para você mesmo: César, Deus vai te dar muitas sementes. Diga: César, diga para você: César, toma cuidado, não coma toda a semente. Amém? Quem está comigo? O problema é que tem gente que está comendo toda a semente. Deus dá semente, mas ele come toda a semente. E se ele comer toda a semente, não vai gerar multiplicação, porque não vai sobrar semente para lançar a terra. Quem está me entendendo? Diga assim: eu não posso comer toda a semente, porque se eu fizer isso, não haverá como gerar multiplicação. Eu estou falando de semente que Deus dá, que ela está consagrada, porque você devolveu as primícias, né? Quando entrega a primícia, todo o resto é consagrado. Então é uma semente consagrada, é uma semente protegida, porque você devolveu o dízimo, então a semente está protegida. Você pode lançar lá na terra que o bicho não vai comer. É uma semente que está protegida, porque você dizimou.
Aí eu tenho na minha mão algo poderoso, uma semente consagrada, uma semente protegida, e o que eu faço? Eu como toda a semente. Errado? Diga errado. Evangelho de João, capítulo 6, por favor. Isso, vai dando glória a Deus, igreja. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus no monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse para Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Vamos esperar aqui um pouquinho. Deixa aí que eu vou seguir a leitura. Jesus vai pregar um sermão e, como sempre, uma multidão atravessa o mar e vai atrás dele. E eles estão numa região deserta. E uma multidão de pessoas, a Bíblia vai dizer que 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Estudiosos acreditam que devia ter perto de 20.000 pessoas ali. E Jesus olha aquela multidão de pessoas, ouvindo ele pregar, numa região deserta. E Jesus pensa: esse povo, se comer, quando eu terminar o culto, onde esse povo vai arrumar comida? Como é que esse povo vai comer nessa região deserta? Eu quero dizer para você que Deus, Ele vê as suas necessidades. Eu vou tentar de novo. Eu quero dizer para você que Deus vê as suas necessidades. Você não precisa ficar prostrado diante das suas necessidades, adorando o problema, exaltando o problema, enaltecendo o problema. Faça como aquela multidão, pare e ouça Jesus. Mas e os meus problemas? Jesus conhece os seus problemas. Jesus conhece as suas dificuldades. Ele chama Filipe e fala: Filipe, como vamos alimentar esse povo todo? Jesus sabia o que estava para fazer, a Bíblia diz. Mas ele questiona Filipe: onde compraremos comida para dar de comer a esse povo? E Filipe responde. Mas Jesus, João ainda dizendo, mas dizia isso Jesus para experimentar, porque Jesus bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Aí Filipe fala assim: você está doido? 20.000 pessoas aqui, haja pão para alimentar esse povo todo. Eu quero que nós entendamos pelo Espírito de Deus nessa noite, que as nossas limitações não limitam Deus. Amém? Que às vezes, muitas vezes, quase sempre, a nossa visão limitada, a nossa visão que não consegue enxergar além das cortinas, além dos muros, a nossa visão que não consegue ver a glória descer, ela não limita Deus. Ela no máximo vai limitar a sua fé, a sua capacidade de adorar, a sua capacidade de profetizar e de buscar e de clamar, mas não limita Deus. Filipe vê aquela multidão e fala: não tem como alimentar essa multidão, mas nem por isso a mão do Senhor se encolheu. Porque eu vou repetir, a sua limitação não limita o poder de Deus. Você pode dizer comigo: Deus é poderoso para fazer. Vamos seguir. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou para Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Alguém tinha 5 pães e 2 peixes. Filipe acabara de declarar: 200 denários de pão não alimenta essa multidão. Aí o André chega e fala: tem um menino aí com 5 pães e 2 peixes. Nós precisamos entender uma coisa: a equação de matemática, ela precisa de um número para se multiplicar. 0 vezes 0 é quanto? Não entendi. 0 vezes 0 é quanto? 0. Para que haja multiplicação tem que ter alguma coisa. E quando André diz para Jesus: tem um rapazinho aí, tem um mocinho aí com 5 pães e 2 peixes, Jesus fala: então há algo para ser multiplicado.
Eu vou repetir, 0 vezes 0 vai ser sempre 0. Se você quer que haja alguma multiplicação na sua vida, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área ministerial, seja na área familiar, você precisa apresentar alguma coisa. Porque 0 vezes 0 vai ser 0. Tem que apresentar alguma coisa. Se aquele menino não oferece, preste atenção nisso, se aquele menino não oferece os seus 5 pães e os seus 2 peixes, não haveria nenhuma multiplicação ali. Se aquele menino não entrega os seus 5 pãezinhos e os seus 2 peixes, não teria o que ser multiplicado. Você está entendendo? Porque 0 vezes 0 é 0. Não havia o que se multiplicar ali. Mas aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes. Pergunta para você mesmo, o que é que você tem, César? Pergunta de novo para você mesmo, o que é que você tem, César? O que são 5 pães e 2 peixes, né? Pouco, né? Mas nas mãos do Senhor é pouco, mas nas mãos do Senhor é interessante que Jesus conta uma parábola no Evangelho de Mateus de um homem que recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1 talento. Jesus na parábola diz que aquele senhor distribuiu esses talentos e se ausentou por um tempo. E quando ele voltou, ele chamou o que recebeu 5 talentos e disse assim: o que você fez com os 5 talentos que eu te dei? Ele: olha, eu multipliquei eles, estou aqui outros 5. Sou o servo bom e fiel. Ele foi no que tinha recebido 2 talentos. O que você fez? Ah, eu multipliquei os seus talentos, eis aqui outros 2 talentos. Servo bom e fiel. Entra no gozo, servo bom e fiel. Aí ele foi naquele que ele deu 1 talento só. Ele falou assim: e você, o que você fez com o talento que eu te dei? E ele disse para Jesus: olha, eu sei que você é poderoso, eu sei que você colhe onde você não plantou, eu sei que você é severo, eu fiquei com tanto medo do talento que você me deu, que eu enterrei ele e guardei, já vou desenterrar e te devolver. Jesus falou assim: ah, servo mau, servo negligente, você sabe disso, por que você não aplicou, por que você não investiu a semente que eu te dei, para que ela pudesse multiplicar? E é interessante que o texto vai dizer que os talentos são distribuídos segundo a capacidade de cada um. Capacidade de quê? De multiplicar. Ah, eu queria que Deus me desse 500 mil, e você vai comer os 500 mil, vai para o shopping gastar os 500 mil reais? O que você faria com os 500 mil reais? As sementes foram, os talentos, uma alusão, vamos chamar de sementes aqui, foram entregues a cada um segundo a capacidade deles de multiplicar. Quem ganhou 5 multiplicou por outros 5, quem ganhou 2 multiplicou por outros 2, mas aquele que ganhou 1 não multiplicou, e aquela uma foi tomada dele, foi tirada e dada àquele que multiplicou as outras 5. E Jesus ainda diz: aquele que não sabe negociar, pouco que recebe vai ser tirado dele, vai ser dado para o outro. Quem está me entendendo? Diga assim: eu estou entendendo esse negócio. Diga mais forte: eu estou entendendo esse negócio. Ah, mas eu tenho só 1 talentozinho, uma sementinha só. Ah, só essa sementinha. Como que eu vou plantar uma árvore com essa sementinha? Não vai nem nascer a árvore. Eu vou comer essa semente. Eu ser fiel no pouco, e sobre muito o Senhor te colocará. Essa semente é consagrada, porque você tirou primícias. Essa semente é protegida, porque você dizimou. Então ela tem o poder de multiplicar. Ah, você não entendeu, eu vou tentar de novo. Ela tem o poder de multiplicar. Versículo 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, muito mato. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os... Vou para o 10 primeiro, vamos ficar no 10 primeiro.
Diga assim: é preciso organização, planejamento, para que haja multiplicação. Esse milagre ele é contado pelos 4 evangelhos, de tão poderoso que é. Ele é contado, afirmado, reafirmado e reafirmado. No outro evangelho a palavra fala que vai dando os detalhes, né? Jesus foi separando eles em grupo de 50, grupo de 100, foi separando. Aqui João está dizendo que o Senhor separou eles em grupos, organizou, planejou. Responsabilidade. O Senhor vai te dar muitas sementes. Eu vou dizer mais uma vez: o Senhor vai te dar muitas sementes. Mas entenda uma coisa: organização, responsabilidade, planejamento antecedem uma coisa chamada prosperidade. Eu vou repetir: organização, planejamento, responsabilidade antecede uma coisa que nós chamamos de prosperidade. Vou pegar a semente e vou sair lançando assim na terra. Não, vamos organizar, preparar a terra, escolher o melhor adubo, escolher a melhor época do ano, a melhor estação. Vamos organizar. Responsabilidade com a semente que Deus te deu. Não enterra ela, não lança de qualquer forma. Responsabilidade. A palavra fala que o Senhor organizou eles em grupos, e depois o Senhor levantou os 5 pães e os 2 peixes e deu graças. Não importa o tanto que você tem, agradeça a Deus. Amém? Eram só 5 pães, Elizabeth, 2 peixes. Não era nada, perto de 20 mil pessoas, gente. Vamos concordar? Você concorda comigo? 5 pães e 2 peixes, missionária Giovana, perto de 20 mil pessoas não é nada. Mas Jesus, você não vê Jesus levantando e reclamando: ah, mas só tem isso, vocês procuraram direito? Só esse menino com 5 pães e 2 peixes? Ah, isso aqui é muito pouco. Jesus não reclamou, ele levantou e ele deu graças, ele abençoou, ele louvou o Pai por aqueles 5 pães e 2 peixes, para que haja multiplicação. O seu coração tem que ser grato àquele que te dá a semente. O seu coração tem que agradecer o Senhor, porque você tem saúde, porque você tem vida, porque você tem discernimento, porque você tem trabalho, porque você tem cliente. Agradeça a Deus. O natural do homem é reclamar, mas e aqueles que falam assim: essa miséria de salário, já pega o salário e amaldiçoa o negócio. Essa miséria de salário. E aquelas piadinhas idiotas que algumas pessoas fazem, né? Estava lendo esses dias. Então, um meme, né? No meme dizia assim: estão dizendo que daqui 10 anos o dinheiro vai ser virtual. Para mim já é virtual há 30 anos. Eu falei assim: pobre coitado. Abençoa o que Deus colocar nas suas mãos. Porque se você abençoar, vai multiplicar. Jesus abençoou, então houve uma grande multiplicação. Diga comigo: Jesus abençoou, e então houve uma grande multiplicação. O diabo vai tentar você para amaldiçoar o extrato da conta quando você pegar, para amaldiçoar o contra-cheque quando você segurar. Mas você vai dizer: não, eu vou abençoar, porque Deus dá semente àquele que semeia. Eu semeio, eu entrego primícias, eu dizimo, Deus me dá semente. Eu vou abençoar, isso aqui vai multiplicar. E às vezes a gente fala assim: não, mas é impossível. Foi o que Filipe falou: é impossível alimentar tanta gente. Mas nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor, pode parecer pouco, pode parecer impossível, pode parecer difícil, mas nas mãos do Senhor haverá um milagre, haverá a multiplicação, haverá a bênção, haverá o sobrenatural. Versículo 12, vamos lá, vamos adiantar. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos, depois que comeram, ficaram satisfeitos,
Aí Jesus disse para os discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Espera aí. 20 mil pessoas comem e ficam satisfeitas. Derrota. Todo mundo satisfeito. Aí Jesus olha e vê que sobrou um monte de coisa, um monte de pedaços. Aí o cuidado de Jesus: recolha todas as sobras, para que nada se perca. Onde tem desperdício, não tem bênção de prosperidade. Onde tem desperdício, não tem bênção de multiplicação. Vamos aprender isso? Quem é Jesus? Vamos cantar a música da Ana Paula? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é Deus, Criador dos céus e da terra. Jesus é Criador junto com o Pai, com o Espírito Santo. Façamos o homem, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é soberano, mas Ele se importou em não deixar que nada se perca. Ele se preocupou em não deixar nada se desperdiçar. Ele disse para os discípulos: junta tudo, que nada se perca. O Senhor vai te dar muita semente. Eu vou dizer mais uma vez: o Senhor vai te dar muitas sementes. Não desperdiça. Quem está comigo? Não desperdiça. Mas está abundando. Nossa, eu estou nossa, como Deus está me prosperando. Não desperdiça. Não desperdiça. Se alguém falar que se você for nadar, você vai morrer afogado, diga para ele: vou morrer afogado, mas vou morrer próspero. Não desperdiça. Quem está comigo? Eu me recordo que nós fomos fazer um batismo no Rio, alguns anos atrás aí. O Walter, cadê seu pai, Guilherme? Não veio? Vou falar dele na ausência dele. Depois você manda ele ver o vídeo, tá? Ele tá vendo? Então volta, eu vou contar só. O Walter, nessa época de jovens, ele era conhecido como mão de vaca da turma, né? Sempre assim, né? Sempre com a mão fechada. Era difícil abrir a mão do Zé. Gente do céu. Sempre mãozinha fechada, né? Aí um dia nós fomos fazer um batismo num rio, e o Zé entrou no rio. Aí ele começou a afogar lá. Quem se lembra disso? Ele estava afogando, literalmente. Aí o Alex, acho que foi o Alex, né? Que foi lá salvar ele. O Ricardo e o Alex pulou lá e foi salvar ele que estava afogando. Aí salvaram ele. Aí pronto. Piada pronta, né? Estava afogando porque você não abre a mão, Zé. Como é que você nada com a mão fechada, né? Tem que abrir a mão para dar. Afogou lá. Ei, não deixa desperdiçar. Mas tem bastante. Recolha as sobras, que nada se perca. Que nada se perca. Administra para sobrar. Tem gente que assim: Deus vai me dar 10 sementes. Vou traduzir para você. Eu vou receber 10 mil reais. Mas vai lá e gasta 11. A conta não fecha. Como é que vai multiplicar? Como é que vai prosperar? Quem está me entendendo? Administra para sobrar. Diga para você: César. Diga forte: César, administra para sobrar. César, faz sobrar. Evita o desperdício. Faz sobrar, mas não deixa nada se perder. Será que vocês estão aí? Se eu vou fazer sobrar, Marcos Paulo, e não vou deixar nada se perder, eu vou deixar sobrar, mas não posso deixar perder. O que eu vou fazer então com o que sobrar? Eu vou investir. Diga: Deus vai me dar muitas sementes. Eu vou multiplicá-las. Vou fazer sobrar. Não vou desperdiçar. E com aquilo que sobrar, eu vou investir. Sabe onde é que você vai prosperar? Agora olha para mim, eu vou finalizar aqui. Deus vai te dar muitas sementes.
Aí, você tira as primícias, você dá as primícias, você devolve o dízimo, e aí você vai ficar com muita semente ainda. Eu liberei uma palavra aqui que alguns pegou, vai ser realidade na vida de alguns. Nesse mês de maio você vai devolver o maior dízimo do ano. O seu dízimo de maio vai ser maior que o seu dízimo de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, em nome de Jesus. Aí o que ficou aqui, está consagrado, porque você deu as primícias, está protegido, porque você devolveu o dízimo. Aí você vai administrar, vai comprar o carro, vai comprar o avião, vai fazer a viagem, tal, e você vai deixar sobrar. Diga assim, eu vou deixar sobrar. Aponta o dedo para quem está perto e que você vai deixar sobrar. E aí o que sobrou você vai fazer o quê? Já se fartou, já se regalou. O texto diz que depois que todo mundo estava farto, comeu até sair pelos narizes. Aí Jesus falou assim, agora recolha as sobras e que nada se perca. Pronto. Fez tudo que era preciso fazer. Aquilo que era necessário fazer. Porque tem coisa que você não precisa, né? Você acha que precisa, né? Tem gente que passa nas vitrines do shopping e fala assim, nossa, mas eu preciso de uma blusa daquela. Não precisa nada. As mulheres então, né? Eu preciso de um sapato daquele. Precisa coisa nenhuma. Precisa nada. E os homens, né? Eu preciso de comprar aquilo para colocar no meu carro. Precisa bolsa nenhuma. Perdão. Precisa nada. Eu preciso fazer um passeio. Eu preciso jantar fora. Precisa nada. Ninguém nessa igreja comeu mais fora de casa do que eu, gente. Eu amo almoçar fora e jantar fora. Não saía da casa da mamãe almoçando, jantando. Maravilhoso isso. Precisa nada. Você precisa recolher as sobras. Obrigado, meu filho lindo. É o menino mais bonito dessa igreja. Papai te ama, viu? Você precisa recolher as sobras. É o mais bonito aos meus olhos, tá, papai e mamãe? Claro que o seu é mais bonito aos seus olhos, né? Você vai recolher as sobras para que nada se perca. E aí você vai fazer o quê? Você vai investir as sobras. E aqui está a prosperidade. Eu vou tentar de novo. Deus vai te dar muitas sementes. Mas esse montão de semente não é a prosperidade. A prosperidade é lá no final. Porque você vai administrar para deixar sobrar. Tem que sobrar, diga, tem que sobrar. Não tem jeito, o meu salário não tem jeito. Então se aperta, se organiza, se arruma, porque tem que sobrar. Não há multiplicação se não sobrar. Não há prosperidade se não sobrar. Tem que sobrar. Isso, irmãos, é 2 mais 2. Tem que sobrar, diga, tem que sobrar. Não tem jeito, então um passeio a menos. Uma Coca-Cola a menos. Um jantar a menos, porque tem que sobrar. Agora, quando sobrar, esse que sobrar, é isso que vai gerar prosperidade. Porque aí você vai fazer o que com essa semente consagrada, com essa semente protegida? Aí você vai lançá-la à terra. E aí essas poucas sementes vai gerar mais um tantão de semente. Aí você diz assim, como é que eu vou lançar na terra? Eu vou lançar uma nota de R$200 na terra? Pelo amor de Deus, só se for no meu quintal, tá? Vai lá no meu jardim, planta R$200 lá, me avisa, vou lançar um R$200 aqui. Não, né? A terra come, né? Eu vou lá e cato. Como é que você vai investir essas sementes? Um curso. Diga assim, um curso. Um investimento. Alguma coisa que vai gerar alguma coisa para você. Você vai lançar aquela semente, aquilo vai gerar um retorno para você. Mas eu não tenho nenhum curso para fazer, não tenho nada para investir. Talvez você está que nem o Felipe, é tão pouquinho. Então põe na caderneta de poupança. Pronto. Todo pobre sabe abrir uma caderneta de poupança. Sim ou não?
Os milionários investem na bolsa em outros lugares, né, Douglas? Né, Douglas? Amém, Jesus. Mas aqui só tem milionários. Gente, eu estou profetizando, recebe isso aqui, só tem milionários. Tem que investir, gente. Essa semente que sobra, ela tem que gerar frutos com outras sementes para você. Então você tem que investir ela. Vai fazer o curso para aprender alguma coisa nova na área que você trabalha, de preferência. Investe. Compra alguma coisa que vai gerar um recurso para você. Eu vou comprar. Esses dias minha filha falou assim: papai, quando é que você vai comprar o seu carro? Porque ela fala que o meu carro é dela. Quando é que você vai comprar o seu carro? Eu falei assim: minha filha, mas eu já tenho um carro. Não, esse carro é meu. Não, filha, esse carro é do papai. Aí eu disse para ela: se eu fosse comprar um terceiro carro, não é para você, porque para que eu vou ter um carro? Sua mãe vai ter um carro, você vai ter outro carro. Eu ia comprar um carro para pôr na rua, trabalhando de Uber e gerando recursos. Quem está entendendo? Você tem que investir essa semente em alguma coisa que vai te trazer retorno, que vai te trazer mais semente. Se não sabe investir em nada, vai lá, abre uma caderneta de poupança, bota o dinheiro lá. A taxa da Selic está altíssima, né? Os especialistas não recomendam, mas pelo menos você está investindo, mesmo que timidamente, você está guardando alguma coisa ali. Quem está me entendendo? Diga: eu estou entendendo esse negócio. Você só não pode comer toda a semente, porque se você comer toda, não tem semente para plantar. E aí, Deus não vai mais te dar semente. Vamos voltar à parábola dos talentos? Ele tirou daquele um que não multiplicou e deu para aquele que tinha 5 e multiplicou. Tem gente que Deus desanimou de investir nele, desanimou de investir nela. Ela come toda a semente e Deus desistiu. A propósito, glutonaria ainda é pecado. Amém? Diga bem forte: glutonaria ainda é pecado. E agora estou falando de glutonaria de comida mesmo, né? Porque tem gente que come, parece que tem uma sucuri dentro do sujeito, né? Né, filho? Parece que tem uma sucuri lá dentro, né? Come. Tem gente que come uma panela de macarrão como se fosse um prato de, né? Glutonaria ainda é pecado, tá, gente? Aproveitar aqui, né? Falando de comer semente, para dar esse parênteses aqui. Tem que sobrar. Diga: tem que sobrar. E quando sobrar, eu não posso comer essa semente. Eu tenho que lançá-la na terra. E eu terei novos frutos. E terei novas sementes. Feche seus olhos. Você pode ficar em pé e fechar seus olhos, por favor? Débora, você pode me ajudar, por favor? Glória a Deus. Aleluia. Eu confesso que eu estou um pouco surpreso quando eu anunciei essa corrente de sexta-feira. Eu pensei que a igreja está lotada toda sexta-feira. Eu vejo um povo tímido que não acredita que Deus dá semente àquele que semeia. Mas nós lemos na abertura dessa ministração em 2 Coríntios 9, versículo 10, que Deus dá semente àquele que semeia. Diga: Deus dá semente àquele que semeia. E glória a Deus porque você crê, você tem vindo sexta-feira, porque Deus vai te dar muitas sementes. Mas no mesmo capítulo, 2 Coríntios 9, lá no versículo 6, a palavra também fala: quem semeia pouco, pouco colhe. Mas quem semeia com abundância, colherá. A semente Deus vai te dar. E aí, meu irmão, multiplica ela. Eu repito: consagra ela com as primícias, protege ela com dízimo e depois multiplica ela. Com responsabilidade, vai sobrar. E multiplica essa semente. Multiplica essa semente. Mas é tão pouquinho. Nas mãos do Senhor, o pouquinho vira muito. Eu vou repetir. Nas mãos do Senhor, 5 pães e 2 peixes alimentam 20.000 pessoas.
A sua limitação não limita Deus. Talvez você ache que é pouquinho, mas com esse pouquinho Deus vai fazer uma coisa grandiosa na sua vida, na sua história. Feche seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Jeová Jiré, minha gente. Coloque a mão na altura do seu coração. Vamos chamar Jeová Jiré nesse lugar. Com a mão na altura do seu coração, diga: Senhor. Diga bem forte, como crente pentecostal, como crente que ouviu a palavra, amém? Diga: Senhor, coloca sementes nas minhas mãos e me dá unção, sabedoria para administrar e multiplicar essas sementes. Diga: Senhor, eu quero prosperar e eu declaro que eu vou prosperar.